programa Marca existe decorrente, na verdade, do Mercosul e tem como principal intenção usar o ensino como uma ferramenta para um desenvolvimento regional, para minimizar diferenças dos países vinculados ao Mercosul. Nós entramos nessa convocação, ela é absolutamente voluntária, passamos por uma avaliação, fomos acreditados no Mercosul e aí então fazemos parte do Marca, que fomos acreditados em 2013 e a primeira turma foi em 2014. Naquela época, as instâncias superiores é que determinavam quem que ia fazer a mobilidade com quem. Então determinaram que nós receberíamos da Argentina e mandaríamos para a Argentina. E aí fizemos então por 2 vezes, mandando 4 e recebendo 4 alunos. A partir de 2015, isso mudou e agora existe um projeto que se chama de uma rede do programa em que os pares se escolhem. Então, a partir de 2015, nós estamos agora vinculados a uma rede cuja coordenação está na Universidade de Rosário, da Argentina, e estamos então trabalhando com a Argentina, Paraguai. Os alunos interessados em fazer essa mobilidade pelo Marca, eles devem ficar atentos aos editais que saem no site da própria Universidade Federal Fluminense. Os critérios até então têm sido ter feito o Enem e ter uma carga horária mínima e máxima, respectivamente, de 40% e de 90% do curso. Eu cheguei lá em agosto, estavam já com o período começado, já tinha bastante gente em aula e os intercambistas já estavam lá também. Eu morei numa casa de intercambistas que ficava no pátio da faculdade e morei com gente de tudo quanto é país e a recepção foi maravilhosa, tanto dos argentinos quanto das pessoas intercambistas também que moravam junto comigo. Bom, a recepção foi muito tranquila, o pessoal foi muito acolhedor. Se reuniram os alunos que foram para intercâmbio e eles fizeram uma social perguntando na cidade o que a gente gostava de fazer. Teve um coffee break, eles foram muito acolhedores e isso ajudou bastante. O ensino na UNL é bem diferente daqui. Eles dividem meio que num ciclo básico e depois nas matérias do profissional. Eu fui para fazer as matérias do profissional. Dentre elas eu fiz bovinocultura de leite, imunologia veterinária e bem-estar animal. Essas matérias, elas são todas interdisciplinares, abrangendo tudo, desde economia, administração das fazendas, zootecnia, clínica, tudo dentro de bovinocultura de leite. E a infraestrutura lá é bem diferente, principalmente porque a faculdade ficava numa cidade interior e eu morava no pátio da faculdade do lado da fazenda escola. Sempre que a gente tinha oportunidade, a gente estava no hospital de grandes, também ao lado ficava o hospital de pequenos, a fazenda era tudo ali junto. E por ser uma cidade de interior, em volta da cidade, na estrada, também tinham outras fazendas com outros tipos de produção pra gente visitar quando fosse necessário. E eles faziam estudo para ter bastante prática, trabalho. Lá, o campus da agronomia, da veterinária, da zootecnia, eles estavam, apesar de ser setorizado, era um lugar muito grande, era como se fosse uma fazenda, tinham vários animais. Com relação à diferença, aulas práticas, que lá tinham bastante, eu tive uma disciplina e era totalmente aula prática, eu não tinha aula teórica no quadro, e a gente fazia tudo nos animais. Eu acho que esse é o grande diferencial, foi a prática. E a infraestrutura é essa, lá era uma fazenda, claro, tinha uma sala de aulas com quadro. Eu fiquei na residência de alunos estrangeiros e era uma casa onde viviam 20 pessoas de vários países, inclusive da Argentina. Pelo Marca, a gente pagava um aluguel e era incluído a bolsa que a gente recebia. Foi bom trocar experiência com as pessoas. Eu não fiquei em alojamento, eu fiquei numa república lá. Eram 3 garotas brasileiras que eu procurei pela internet, porque a universidade em si ela não tinha alojamento. E aí foi por isso que eu tive que buscar essa outra alternativa. A gente se mantinha lá com a bolsa, dada aqui pela universidade, de 7 mil pesos. Desses 7 mil, a gente tirava mais ou menos 1.500 para o aluguel. E o restante era para comprar o que fosse necessário. O programa Marca, ele oferece uma bolsa. Dá um auxílio passagem, auxílio moradia, seguro e o seguro médico que a gente tem que fazer. A gente recebeu, porque era em dólar, a gente recebeu quase 6 mil reais. Lá a gente recebeu uma bolsa por mês de 7 mil pesos, totalizando 35 mil pesos que a gente recebeu da faculdade lá.
Senti muita falta de lá quando eu vim pra cá. É um choque muito grande depois que você passa 6 meses numa cidade interior, com outro tipo de gente, vir pro Rio de Janeiro. Sim, bastante. Quando você vai para um outro país, de uma outra cultura, e eles são solidários com você, assim, as amizades que eu fiz lá, deixam saudade, sabe? Porque eles simplesmente poderiam ter me tratado como uma simples intercambista, mas sabe, a gente fez amizade, eu tenho contato com o pessoal de lá até hoje, eu sinto muito falta. Eu achava que eu sabia bem o espanhol, por aprender em escola, já fiz 1 ano de curso, mas quando você chega e vê as pessoas falando espanhol, e o espanhol da Argentina, que é um espanhol que a gente não tem contato em momento nenhum, é muito complicado, principalmente entender as pessoas. Você consegue se virar bem, falar, mas o problema maior tá para entender. Mas você pede para as pessoas falarem mais devagar e todo mundo lá é bem paciente, principalmente mais pro interior. Então, eu não sabia espanhol, eu fui pra lá sem saber, na cara e na coragem. No começo eu me virei com inglês, mas não eram todos os argentinos que falavam inglês, então eu tive que aprender a língua. Comecei do básico, porque eu realmente não tinha noção de espanhol, mas assim, na pressão a gente acaba aprendendo. E porque minhas provas eram orais e eu tinha que aprender a falar, porque senão eles não iam entender. É uma diferença assim, lá eles não fazem esforço para entender o que você estava falando, você tem que falar em espanhol, mas aí eu acabei aprendendo e hoje está muito tranquilo. Como eu quero trabalhar com bovinocultura de leite e eu vivia numa província que é chamada Bacia Leiteira da Argentina, então a gente sempre tinha muito contato com a prática, com os animais e profissionais da área. Trouxe uma bagagem muito boa. Como médica veterinária, as práticas você aprende a fazer, você aprende como lidar com o animal. Basicamente seria isso, sabe? A gente sai um pouco da teoria e foca mais na prática, que é uma complementa a outra, mas teórico sem prática também não dá, não funciona. Uma coisa bastante interessante é que lá é como se a gente tivesse que aprender sozinho. Os professores, eles não são tão explicativos. E aí a gente tem que correr atrás de livros e a gente aprende sozinho. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque você acaba não focando numa parte só, você tem uma visão geral sobre o assunto, você não se limita àquele estudo, você tem que estudar tudo, porque você não sabe o que vai cobrar na prova. Então isso te instiga a ter um conhecimento maior sobre determinada disciplina. Eu acho que o que agrega na formação do aluno, não só do marca, como qualquer mobilidade, é principalmente ele conhecer um universo diferente daquele ao qual ele está habituado e perceber que nas diferenças existe também um ganho muito grande. Esses alunos vêm com essa vivência, porque aí não deve ter essa avaliação de pior e melhor. É diferente e é bom por isso. O que a gente pode agregar, né, desse conhecimento, o que a gente pode informar. A gente teve também essa experiência num debate que a gente fez com os alunos da Argentina que estavam aqui. Né, como é que a percepção de currículo para eles era completamente diferente e como é que essa experiência foi válida para eles. É você saber que atitudes diferentes também geram experiências muito valorosas. Sem contar também com o propósito do próprio programa, que é desenvolver a parte social e econômica de um país. Então, você também perceber isso, como é que as condições do outro país são diferentes.